Dá para manter o viaduto e resolver isso, uma coisa? Pensei alto eu lá, mais ou menos nessa direção. É possível manter, botando umas travessas de aço por baixo das transversinas que são maciças, escorar, transferir um pouquinho o esforço, se houver problema, está tudo transferido. Isso é possível embaixo, mas quando a gente vai pensar em cima não é possível, porque isso vai ser uma peça enorme, vai cortar o gabarito, não funciona. Então é possível fazer embaixo. Isso é uma questão de escolha e de decisão. Ficará lá o viaduto com muita corrosão e degradação, escorado no apoio. É possível. Quanto a... rapidinho. É uma tela de... É um anodo chamado anodo de zinco, tá? É um zinco. Então, o que se faz? Antigamente, nos navios, por exemplo, tinha uma espécie assim, de um batoque, assim e tal. Hoje em dia, já existem telas flexíveis, que você pode fazer o contorno como você quiser, como se fosse uma tela de galinheiro, tá? Só que toda em zinco. Ela tem que estar toda ela amarrada na estrutura original. No caso daqui, o que foi grave, por quê? Porque os ferros que já estavam aqui estavam todos oxidados. Se você ligasse essa tela, eletricamente falando, se você fizesse uma amarração dessa tela nos vergalhões enferrujados, você não conseguiria que o zinco exercesse o fator proteção catódica, tá? Porque já estava oxidado demais. Então foi obrigado a se fazer aqui um verdadeiro envoltória de novos vergalhões para envolver essa tela e achar os pontos de ligação ainda íntegros para então que fizesse a proteção integral. O critério disso é a diferença de potencial que existe entre a estrutura e um eletrodo de referência. Isso é normalizado. E isso que nós controlamos lá, a tela foi aplicada, foi muito bem, dava o valor de proteção lá de menos 1 volt, etc. e tal. Eu imagino, viu, Hernani, eu imagino que essa tela aqui, ela esteja ainda preservando tudo isso daqui no estado que foi colocada por no mínimo 10 anos. Tá? O óxido de zinco, ele aumenta de volume ou não? Olha, o óxido de zinco, ele não deve existir, ele deve ter o zinco puro. Então, o zinco em si, que está aí na proteção catódica, é um zinco, entre aspas, dopado. Ele não deixa se oxidar, tá? Ele é um material específico que não deixa. Porque se houver uma oxidação do zinco, a polaridade inverte. O zinco fica ótimo e o ferro vai embora. Então, esses cuidados todos foram tomados, realmente, tá? Agora o Bruno vai fazer pergunta, depois você. O problema é o seguinte, nós estamos mexendo nesse viaduto há muitos anos. Inclusive, a parte de cima, por exemplo, o pessoal que estava pensando, quando houve a primeira conserto, em acertar 40%, 60% do aço e deixar haver a proteção, uma parte da proteção continuar. Eu saí logo para a ignorância. Eu falei, não, vamos pretender, eu vou botar 100% de proteção, esquecendo a proteção da viga. Para mim, estava nós fizemos, eu acompanhava o Miranda, quer dizer, eu não entendia nada desse negócio, mas ele falava, isso aqui já começou a oxidar. Eu falei, então vou manter 100% do... Então, a nossa viga, eu posso falar pela parte superior, a parte inferior é do Zé Luiz, não vou comentar o assunto. Então, nós saímos para proteção total das vigas em cima. E na proteção das vigas total, eu sabia que não haveria isso, mas sempre haveria uma proteção remanescente. Se a gente conservasse essa proteção, nós acabaríamos estourando a peça por excesso de proteção. Então eu fiz uma solução lá de botar uns aços a mais e a parte de cima está preparada para pegar o trem tipo de 24 toneladas, que inclusive o Alfredinho, que todo mundo conheceu, ele achava que no Rio de Janeiro o trem tipo é 24 toneladas, não é o 36, não é o 45.
E para chegar até o 45, eu trabalho com ferro que eu botei a mais, trabalhando como concreto armado. Então, resolvemos o problema da viga em cima. O problema dos dentes, eu tinha essa planta que vocês mostraram aí, eu tenho ela também, não sei se vocês copiaram de mim ou não. Tá certo? Eu recebi, eu acho que de você. Então Você tá, mandou então alguns tá explicado. documentos pra mim e essa planta estava lá. Agora, a gente calculando essa armação para o vão grande, quer dizer, pega a reação do vão grande e calcula essa mesma armação, essa armação passa. Nós não precisamos de armação a mais. Quer dizer, não é... Esse dente não está... O dente, eu acredito, o Braga, o Walter Braga, ele era um bom calculista. Eu conheci ele, conheço. Inclusive, na época, esse viaduto foi elogiado. Quer dizer, criticar anos depois é fácil. Mas, na época, ele foi elogiado com uma solução boa. Inclusive, eu perdi a concorrência aí, eu entrei com uma solução diferente. Então, eu não acredito que ele usasse a armação de um vão menor com uma armação maior do que o vão maior. Então, eu peguei essa armação do vão menor e calculei o cortante, ignorando o cortante do cabo protendido, que é outra coisa. Quando houve o acidente do Madureira, na época da execução, não sei se vocês estão lembrados, na época da execução, Madureira todo foi executado 1,5 metro acima, porque você executava a viga, dava proteção e arriava o vão. E o escoramento cedeu. Então, várias vigas, sem proteção, simplesmente caíram, bateram no dente, sem armação nenhuma, o cabo virou e segurou as vigas todas lá em cima. Então, só basta a proteção para segurar tudo isso. Isso, com essa armação ainda que tem, que é suficiente, eu acho que, eu não posso dar uma opinião, eu não conheço, vocês viram, conhecem, está conhecido 30%, 66% não é conhecido. Então vamos condenar pelos 66%, eu acho que a gente devia pelo menos arranjar um jeito. Nós estamos arranjando um jeito aí de suspender um vão desse para verificar os aparelhos de apoio. Já foi calculada até a viga para suspensão disso. Eu estava querendo ver se a gente fazia exatamente no vão de baixo, porque no vão de cima vai diminuir o gabarito. Quer dizer, essa solução que foi pensada, que o Hernando está falando, já está... Tem uma viga embaixo com um macaco, suspendeu as 4 vigas, verificar o aparelho de apoio, e nessa hora seria o caso também de verificar as superfícies não conhecidas aí do negócio. Então, a gente falar que o viaduto não vai cair, tem aquele 5% sempre da norma, né, que a gente... 5% de possibilidade de cair. Mas o 5% na verdade é zero praticamente, né? Mas existe a possibilidade de cair. Quando, aquela pergunta eu também não responderia. Mas é muito azar se viesse a cair agora. Tá certo? Então, ainda mais que no dia 22 de dezembro já resolve tudo, pode cair. Tá? 22 de dezembro aí não tem mais esse problema. Eu acho que a ideia seria a gente suspender, ver como é que está a coisa, fazer essa medo do Miranda, que eu acho totalmente válido, e depois disso a gente pensar em fazer outra coisa. Eu acho que então a gente acelerar esse ensaio de suspender um vão desse, que a gente pode suspender uma parte de baixo e verificar como é que está. Inclusive, outra coisa que eu também, experiência que a gente tem, aparelho de apoio normalmente não dá problema. No aparelho de apoio de Madureira, que era antigamente a gente fazia o aparelho de apoio como? Uma chapa de neoprene, uma tela de galinheiro, outra chapa de neoprene. Não era esse aparelho de apoio com chapa colada, não. O aparelho de Madureira está assim. E não tem nenhum problema. Mas então, de qualquer maneira, vamos fazer essa tentativa de levantar e ver como é que está isso. A gente tem um acesso melhor. Tá ok?
Bom, quando pela Jatocrete nós fizemos o reforço da parte da pista superior, eu levei em consideração que os cabos que estavam na alma da viga poderiam ser aproveitados. Os cabos que estavam na laje, onde havia uma infiltração violenta e estavam totalmente corroídos, esses foram totalmente abandonados. Então, o meu reforço, além de prever uma proteção suplementar para cobrir exatamente essa deficiência dos cabos que estavam na laje, contando apenas com os cabos que estavam situados na nervura, que estavam evidentemente bem protegidos da oxidação, eu fiz também uma complementação com a armadura de aço doce, porque é sempre útil você calcular a proteção suplementar associando a uma armadura de aço doce. Está ali. Agora, a grande preocupação hoje eram os dentes, mas eu consegui a planta com Walter Braga dos dentes do voo de 35 metros. E ele, por precaução, ele não contou com a proteção que ele tinha das vigas para exatamente ter um equilíbrio dos dentes dele. Ele colocou exatamente uma armadura completa em aço CA50. Botou uma armadura, inclusive, inclinada, que é o aconselhável para evitar o problema da fissura diagonal. Colocou a armadura devido ao momento, a armadura de suspensão, e ela, por si só, dava, evidentemente, suficiente segurança ao dente. Agora, hoje, com o problema dessa oxidação das armaduras, o problema é muito grave, porque realmente você fica sem armadura. E esse dente, você não pode contar, de forma alguma, com os cabos que lá estão, indo até o dente. Porque se eles sofrerem uma oxidação, uma ruptura, evidentemente você tem que contar com a armadura de aço doce. Essa armadura de aço doce existe, mas ela está totalmente oxidada, conforme foi mostrado aqui. Então, acho o seguinte: a parte inferior do viaduto, eu tomaria uma precaução de não demolir. Colocaria uma transversina de um lado e do outro, apoiada no grupo que você tem gabarito para isso, colocar essa transversina e transferir a carga diretamente para as vigas, sem tocar nos dentes. Agora, a parte superior, infelizmente, não tem esse recurso, porque você limitaria muito o gabarito. Essa é a minha opinião e a minha sugestão. Agora, a estrutura de cima deveria ser feita uma estrutura mista, porque você facilitaria muito a construção. Como engenheiro calculista, como engenheiro, como cidadão carioca, envolvido junto com o Nelson Oliveira Lima há uns 3 ou 4 anos nesse negócio, e com os resultados da inspeção do Eduardo Miranda, pelo trabalho feito, mas ele para mim é inconclusivo. Ele me leva como engenheiro calculista a dizer o seguinte: ele não tendo podido inspecionar a parte inferior do dente Gerber, ele não tendo podido inspecionar a parte frontal do dente, eu fico satisfeito que você tenha tido acesso à armadura doce do vão de 35 metros. Eu tenho a de 23, tinha conhecimento do próprio Walter de que... tinha conhecimento do próprio Walter de que ele tinha essa similaridade, mas estamos diante dessa seguinte a falha do dente Gerber e a absoluto desconhecimento do aparelho de apoio, tenha ele 2 centímetros das dimensões que ele tenha de projeto, sem que nós tenhamos isso inspecionados. Nós, de fato, estamos de frente de um problema grave, muito grave, em que essa ruptura pode se dar agora ou daqui a 2 ou 3 anos. Só que nós estamos dizendo isso há 2 anos. Eu há 2 anos escrevi isso, que eu não mudei uma palavra do que disse há 2 anos atrás. Eu acho, não sei se a gente pode esperar mais 2 anos. E outra coisa é o seguinte: reduzir a velocidade, diminuir dos caminhões de carga, não resolve, porque o problema, pelo peso próprio exclusivamente, ele vai à ruptura. Isso estou falando como engenheiro calculista. É isso.
Eu concordo com tudo que foi dito até aqui. Minha solução também é essa radical, que tem que demolir isso. Agora, é aquilo que faz a gente meditar, né? O estado da arte na época era esse. Mas esse detalhe desse dente, hoje, você não aprovaria em instância nenhuma, porque é um ferro de 20 milímetros com curvatura de estribo, sem nenhuma ancoragem ali. Eu já fiz ensaios até a ruptura em vários dentes Gerbers, no viaduto Tancredo Neves em Recife, na época da construção, porque foi adotado aquele detalhe clássico que está no Leonardo, que ele veio com 5 ferros de 1 polegada e soldou uma barra fina de 1/4 na ponta. E realmente eu levei ele à ruptura, e a ruptura se deu muito acima da carga de projeto. Funcionou o detalhe. Mas aqui você não tem nenhuma barra transversal mecânica, que deu uma ancoragem mecânica. Então também ainda tem essa coisa. Como é que isso está em pé com esse... Faz a gente hoje, com os cuidados que a gente toma no detalhamento, fazer a curvatura em laço e tudo mais, estranha isso, né? Porque o detalhe é totalmente inadequado, né? Além disso, né? Agora, Ronaldo Batista pediu a palavra. Estou aqui. Bom, eu primeiro parabenizar os colegas pela apresentação, Eduardo, foi muito bom, então, e os comentários dos colegas, mas eu quero, para retirar esse impasse, talvez, né, que existe, e pelo comentário também do colega, que eu esqueci o nome, em que, inclusive ainda, eu quero apoiar, talvez ele tenha razão, né? Mas eu quero apoiar o Bruno. Ô Bruno, eu vou te apoiar. Em geral a gente discute, mas hoje eu quero te apoiar, né? Totalmente, porque eu achei muito boa a ideia, e essa era a ideia, eu acho que eu tinha falado isso com o Eduardo também, levantar tudo, o vão. Né? Eu acho, eu não acho, tal, levanta tudo, inspeciona um vão típico. Ou a escolha de vocês, o que tiver os dentes piores, quebra o dente, vê a armadura, vê tudo. Vai auxiliar na tomada de decisões. Porque senão vão ficar discutindo detalhes e tal. Eu concordo com o professor Zé Luiz, não dá mais para aproveitar o cabo de proteção como armadura para resistir ao corte no dente. Não dá mais. E se a armadura doce está comprometida, não sei quantos %, então, quer dizer, temos que resolver um problema, que é sério. Pelo que foi apresentado, é seríssimo. É a primeira vez que eu vejo, assim, quer dizer, um alongamento da inspeção feita no viaduto Juá,